Opa, aqui é o Dom e hoje nós estamos no nosso segundo vídeo da série de 6 vídeos que nós estamos falando a respeito de os fundamentos, iniciando na questão da gestão de negócios. E no primeiro vídeo eu falei um pouco das resistências que existem entre os empreendedores da área da beleza em relação à gestão de negócio. E hoje nós vamos entender um pouco mais por que essas resistências existem entre esses empreendedores. E para começarmos a falar, né, tudo começa numa questão de educação. Educação no sentido de formação, né, escolar, acadêmica e por aí vai. O que acontece? Como é a formação hoje no Brasil? Né? Hoje, forma de dizer, né, ao longo, né, do tempo no Brasil, é uma formação, na sua grande parte esmagadora, é uma formação técnica. Ou seja, é uma formação que ensina a pessoa a fazer alguma coisa e a fazer bem. Né? Existem muitos cursos, muitas escolas, universidades, especializações, né? E por aí vai, tanto públicas quanto privadas, né? Que são assim de grande importância, de grande valor na formação dos estudantes. Mas essa formação, na sua maioria mesmo, é uma formação técnica, onde ele vai pegar aquela pessoa e vai ensinar essa pessoa a fazer alguma coisa. Se tratando da área da beleza, qual a maioria esmagadora de cursos que nós temos hoje? Né? Nós temos cursos nas áreas das barbearias, nas áreas dos salões de beleza, nas áreas dos centros de estética, na área das esmalterias, na área do design de sobrancelhas, na área da maquiagem, da podologia. Né? Então, são cursos bons, são cursos excelentes, né? Mas são cursos que te preparam a fazer bem alguma coisa. E quando a gente olha para o nosso empreendimento do ponto de vista de negócio, a gente começa a entender e verificar que somente fazer bem não é o suficiente. Porque uma coisa é você entender do negócio, é você saber fazer bem feito as coisas do seu negócio. Outra coisa é você entender de negócio. Quando se trata de entender de negócio, né, essa peneira ela reduz muito, esse filtro é muito apertado. Quando a gente começa a pensar em cursos de formação de gestão, por exemplo, na área da beleza, a gente vê que isso é praticamente, não vou dizer totalmente, mas vou dizer que é praticamente inexistente. Então, os cursos, eles estão te preparando a serem excelentes profissionais. Né? E isso é muito louvável, isso é muito gratificante. Né? Você ter uma formação onde você investiu tempo, você investiu dinheiro, você se dedicou e aprendeu uma profissão, aprendeu a fazer bem. Mas esses cursos, a ênfase deles em relação à questão da gestão de negócio, eles deixam muito a desejar na sua grande maioria. Então, quando você sai de uma formação dessa e você vai trabalhar, você deseja abrir o seu negócio, você está pronto para fazer bem. Né? Lógico que muita coisa vem com o dia a dia, muita coisa vem com a experiência, na prática, né? Então, mas isso é uma coisa que você já sai de lá com uma base muito forte. Mas, em termos, né, se tratando de gestão de negócio, a formação, o conhecimento que você sai do curso que você fez é muito pequena, é deficitária, ou às vezes até nenhuma. Então, agora que você é um profissional pronto a executar, você se depara diante de um desafio maior. Porque você não está ali só para fazer um serviço bem feito. Você está ali para fazer o seu negócio dar certo. Né? E para fazer o seu negócio dar certo, não adianta você apenas aprender a fazer bem feito. Você precisa dominar outras áreas e ferramentas que dizem respeito à gestão de negócios. Para que você faça com que esse negócio tenha sucesso. Então, recapitulando aqui esse primeiro ponto, tudo começa o quê? Numa questão de educação.
numa questão de formação, e por aí vai. E se nós formos olhar os cursos hoje de gestão de negócios, eles são pouco acessíveis. São pouco acessíveis porque não são em grandes números, eles não estão capilarizados pela rede de ensino. Muitos cursos são caros, e isso começa a inviabilizar muita coisa. Então, o profissional que sai de uma formação técnica, né, de um curso que ele fez, ele tem isso enraizado dentro dele. Ele tem dentro dele o seguinte: poxa, eu sei fazer bem, agora o meu negócio vai dar certo. E muitas vezes isso é um engano, né? Então, isso acaba se tornando, justificando muita resistência que ele tem, porque ele tem uma crença, ele acredita que por só fazer bem, né, por conta da formação, da educação que ele teve, ele está preparado para enfrentar o mercado. E não é verdade isso. Na prática, a gente vê que isso não acontece. Se a gente pegar as estatísticas aí do IBGE, e tanto do IBGE quanto do Sebrae, a gente vai ver que 20 e poucos por cento fecham em um ano, mais ou menos 60% não completam 5 anos. Depois desse período, uma grande parte tem um negócio de sobrevivência, e depois uma minoria realmente consegue fazer do seu negócio um caso de sucesso. Então, isso acaba se tornando uma crença limitante dele, onde ele acredita que só por ele fazer bem, ele vai conseguir fazer uma gestão do seu negócio de forma bem sucedida. E é muito difícil, às vezes, isso entrar na cabeça do profissional. Às vezes isso não demora muitos anos para que ele entenda isso. Às vezes ele tem que passar por muitas dores, né, no seu dia a dia, bater muito a sua cabeça para compreender que a formação técnica que ele teve não é o suficiente para ele gerir um negócio. Então, esse é o primeiro ponto. Esse é uma das grandes questões que faz com que o profissional da área da beleza fique muito limitado em relação ao seu negócio, embora seja um profissional brilhante na execução dos seus serviços. Um outro ponto também que é bastante interessante é que, se nós formos pegar a faixa etária de empreendedores no Brasil, a grande parte dessa faixa etária está entre os 18 e aos 34 anos. Ou seja, é uma faixa etária bastante jovem que está empreendendo no Brasil. Isso é uma coisa sensacional. Você vê que o jovem, ele tem essa força, ele tem essa garra, ele tem essa iniciativa, essa vontade de querer, de fazer acontecer. Porém, se a gente associar a parte, como eu falei antes, em relação à formação em gestão de negócios e uma faixa etária bem jovem, a gente vai ver que essa faixa etária, muitas vezes, ela não teve tempo suficiente para se preparar em termos de gestão de negócio. E ao mesmo tempo que ela não teve tempo para se preparar, ela não teve tempo suficiente para viver, para experienciar a gestão no campo de batalha, no dia a dia, como que as coisas acontecem e como a gente faz quando determinadas coisas acontecem e o que a gente faz para determinadas coisas não acontecerem, né? Para que a gente planeje o nosso negócio, para que ele seja, ao mesmo tempo que sustentável, ele também seja competitivo. Então, mesmo com toda essa força, essa garra, essa disposição, ele não consegue muitas vezes colocar esse negócio para frente ou da maneira que ele sonhou ou que ele idealizou. E ele não tem culpa disso. Ele não foi formado para isso. Ele não foi ensinado a conduzir o seu negócio desta forma. Né? E muitas vezes a gente cria essa falsa ilusão de que o fazer bem vai resolver todos os problemas da nossa vida. Sem falar nisso, né, nos países em desenvolvimento, a maioria dos empreendedores que abrem os seus negócios não são empreendedores natos ou empreendedores planejados, nada disso. São empreendedores por necessidade. O que é um empreendedor por necessidade? É aquele empreendedor que,
por exemplo, saiu do seu emprego, foi mandado embora e agora ele vai abrir um negócio. Ele tinha um dinheiro guardado e juntou todo aquele dinheirinho que ele tinha e abriu o seu negócio, apostando todas as fichas ali de que aquilo vai dar certo. É aquela pessoa que abriu o seu negócio, mas não planejou, né? Planejou ele a curto prazo, mas não planejou ele a médio e a longo prazo. E isso tudo vai somando, fazendo com que muitas dessas resistências sejam cada vez mais consolidadas na vida daquele empreendedor. Por quê? Porque ele vai vendo que somente o conhecimento que ele tem ou a força de vontade que ele tem não são suficientes. E quando você fala de que ele precisa abrir a sua cabeça, abrir a sua mente, pensar de outra forma, ele tem muita dificuldade de entender, porque está como se estivesse no seu DNA. Né? Toda aquela cultura de formação, de conduzir um negócio, de abrir um negócio, de realizar o seu desejo. E a gente vê que na prática não é isso que acontece. Porque se na prática fosse isso que acontecesse, todo profissional que realizasse bem o seu serviço, o seu estabelecimento seria um caso de sucesso. Mas isso não é o que acontece. Isso não é a realidade. Isso não expressa as estatísticas. Então, tudo isso vai fazendo que haja um somatório de coisas na vida daquele negócio que vai fazendo com que ele fique muito aquém do que aquele empreendedor sonhou ou desejou. Um outro ponto assim que é muito importante também é o seguinte: quando, vamos dizer que mesmo apesar de toda essa questão de formação acadêmica, da jovialidade dos empreendedores no Brasil, né? E sem falar também que o Brasil é um país de muitos altos e baixos, de impostos altos, de uma legislação complexa de se entender. Apesar disso tudo, ele tenha um clique e vá buscar sobre gestão de negócio. Ele ainda passa por muitos mal-bocados. Por quê? O jeito tradicional hoje, em relação à gestão de negócios, é muito complicado para quem nunca fez parte desse meio, para quem está dando os seus primeiros passos. Por quê? Porque o vocabulário é complexo muitas vezes, os assuntos não estão encadeados de uma forma lógica, de maneira que ele consiga pegar aquilo ali e adaptar, né, trazer para a realidade do seu negócio. Então, assim, os conteúdos de valor são poucos, né, os assuntos são muito assim desconexos. Não a pessoa que não está acostumado a viver nesse mundo, ele tem muita dificuldade de pegar toda essa gama de conhecimento e trazer para uma realidade e fazer com que aquilo funcione, que aquilo dê certo, que ele veja o resultado desse trabalho. Então, e sem falar disso tudo, né, que a gestão de negócios não é uma coisa que a gente faz com uma varinha mágica, com um pó de pirlim-pim-pim, com uma receita de bolo, né? Gestão de negócios é algo que é feito com inteligência e com criatividade, né? Ao mesmo tempo que você não pode ser apressado, você também não pode procrastinar. Então, o equilíbrio de todas essas coisas é muito complexo para quem não está acostumado dentro do meio. E até para quem está no meio. Não é uma coisa tão simples assim. Então, ao longo dos anos de experiência na minha vida profissional, né, eu fui criando uma metodologia a facilitar o máximo possível a gestão de negócios dentro da realidade, da área da beleza, focando exclusivamente no micro, no pequeno e no médio empreendedor. Porque os grandes, eles já alcançaram isso. Os grandes já estabeleceram esse pilar dentro do seu negócio e por isso são grandes, né? Mas aquele que é micro, aquele que é pequeno e até médio, tem muita dificuldade em relação à gestão. Então, se a gente pensar em tudo isso, se a gente refletir sobre toda essa questão, onde nós temos uma educação que não ensina a gente a fazer gestão, ela nos ensina a trabalhar para o outro. E muitas vezes isso
nos dá a falsa impressão de que nós temos a competência para trabalhar para a gente. Competência não no sentido de importância, de nada disso, mas de estar capacitado a fazer aquilo para o nosso próprio negócio. Você pega isso, você pega jovens que não tiveram tempo de uma formação e nem vivência no campo de batalha, né? Você pega pessoas que estão abrindo seus negócios por uma questão de necessidade muitas vezes. Um país complexo como o Brasil, um método tradicional de ensino, né, de gestão, onde as dificuldades são inúmeras, até para quem é da própria área, imagina para quem não é, compreender aquilo tudo. Então você soma todos esses fatores e você vai ver que realmente, quando eu disse isso no vídeo anterior, que eu entendo você, quando você diz para mim que tem resistência em relação à gestão de negócios, você tem razão. Você não deixa de estar errado, de estar certo. Sim, é verdade. Existem muitos fatores que contribuem para que você pense dessa forma. Mas eu quero convidar a você a estar comigo nesse canal, porque nós vamos começar a simplificar as coisas. O meu objetivo é descomplicar essa gestão de negócios, porém sem perder a consistência, sem perder o melhor do que ela tem para oferecer dentro da realidade, da área da beleza e para os micros, pequenos e médios empreendedores. Então, mais uma vez, eu convido você, né, se você tem as suas resistências, né, em relação à gestão de negócios, vamos dar um passo além. Se você entende do negócio, eu quero que a partir de agora, cada vez mais você entenda de negócio e você faça do seu negócio um caso de sucesso. Vamos com toda a calma, um passo de cada vez. Esse é o nosso segundo vídeo e temos muito mais pela frente. E eu tenho certeza que a cada passo que você der, tudo isso vai passar a fazer muito mais sentido para você. Para terminarmos, eu quero te convidar a você se inscrever no nosso canal para que cada vez que tenhamos um vídeo novo você possa estar sabendo. Se o conteúdo agregou valor para você, que você deixe o seu like e, muito importante, que você deixe os seus comentários. Que você escreva lá quais são as suas dúvidas, quais são os seus questionamentos, quais são as suas maiores dificuldades que você enfrenta no seu negócio. E a gente vai estar pegando todos esses comentários e analisando e vamos tratar ele aqui. E vamos, assim, crescer juntos. Eu desejo você sucesso, um grande abraço e até o próximo vídeo.